Oi, gente. Oi, pessoal. Oi, meu povo. Oi, galera. Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito que bem. Estamos aqui, então, para mais uma aula preparadíssima aqui por mim. Eu me chamo Louise, Teacher Louise. Estarei aqui para dar a aula de hoje para vocês nesse belíssimo cenário. Eu espero que vocês relevem, tá? Não estamos aqui nas melhores condições para montar um cenário por enquanto. Nós iremos aprender sobre o Family Vocabulary no inglês, que é o vocabulário de família. Como você diz, pai, mãe, irmão, irmã, em inglês, por aí vai, né? Coisas assim do. A aula ela tá bem completa e segue o padrão que a gente sempre traz aqui, que a gente costuma trazer. Definição do assunto, estrutura da frase, exemplos, textos interpretativos e alguns. Nossa, até me fugiu a palavra, começou cedo, hein? Esse meu TDAH. E alguns diálogos que envolvem essa discursiva, né? Então, assim, a aula de hoje ela tá bem completa. Peguem o seu papel, peguem sua caneta. Caso você seja uma pessoa que não goste de anotar, então já prepara o dedo para você tirar o print aí da tela. Prepara também o seu copo de água. O meu, como eu gravei nos vídeos anteriores, é o meu velho copo Stanley da Shopee. Ou seja, um copo Stanley velho e falsificado. Mas tudo bem, a gente finge que ele é original, né? A gente releva certas coisas da vida. Enfim, vamos aqui começar sem mais delongas, sem mais demoras, né? Sobre que é o Family Vocabulary e qual que é a definição. Pessoal, vou mudar aqui a câmera para não cortar nada que eu for mostrar. Só de antemão já quero dizer que provavelmente não, né? Possa ser que tenha alguns erros durante a apresentação. Caso tenha alguns erros durante o slide, eu peço que vocês relevem, tá? O slide às vezes é feito por mim, eu estou com uma certa pressa, então às vezes possa ser que tenha passado um erro ou outro despercebido por mim, mas geralmente a gente corrige esses erros na hora. Também eu possa ser que eu fale algum termo, algum erro, que me fuja alguma palavra da mente, mas isso é totalmente normal, tá? Peço que vocês também relevem. Então vamos aqui partir para o que seria o Family Vocabulary. O vocabulário da família é um conjunto de palavras usado para descrever relações familiares. Ele inclui termos para parentes diretos, como father, mother, brother, sister, parent e parentes distantes, como uncle, aunt, cousin, e até termos para relações familiares por casamento. Casamento, isso aqui também acaba incluindo questão de namoro, né? Como, por exemplo, father-in-law, stepmother e por aí vai. Nós iremos ver exemplo por exemplo, termo por termo, ok? Então, prepare aí o print para definição, caso você ache que seja necessário. Nós temos aqui principais usos do Family Vocabulary para descrever sobre a sua família. Por exemplo, I have two brothers and one sister. Eu tenho dois irmãos e uma irmã. Então, ó, a estrutura da frase é algo que a gente vai ver mais na frente, mas basicamente sujeito, verbo e a quantidade ou a relação familiar e o complemento, caso seja necessário. Geralmente isso aqui vai incluir pronomes possessivos, mas vamos entender um pouco mais na frente. Vamos entender agora o segundo exemplo, que é para falar sobre a família de outra pessoa. Outro exemplo. Who is your mother?
quem é a sua mãe, ok? Aqui nesse primeiro exemplo, eu posso falar I have two brothers and one sister. Minha realidade, I have two sisters. Eu vou perguntar sobre outra pessoa. And you? What about you? E a pessoa responde qual a quantidade ou qual grau parentesco que ela tem com determinadas pessoas. Who is your mother? E aí você fala, my mother is o nome da sua mãe ou quem é a sua mãe em determinado lugar. Para explicar relações entre membros da família. My aunt is my father's sister. Father's sister. Minha tia é irmã do meu pai. Aqui no inglês pode parecer um pouco confuso. Mas não é, tá? Só a ordem que parece meio confusa. Minha tia é a irmã, sister do meu pai. Só a ordem que possa ser que confunda vocês um pouco. Mas analisando um pouco mais a fundo, não é tão confuso assim. Para falar sobre o estado civil e parentes por casamento. My sister-in-law is very kind. Minha cunhada é muito gentil. Para contar histórias sobre a família. My grandfather used to tell me amazing stories. Meu avô costumava me contar histórias incríveis. Então, assim, esse último eu usei para contar sobre histórias da família, meu avô, e eu usei o exemplo do que ele fazia. Esse outro aqui eu usei para falar o estado civil de parentes. Minha irmã, minha cunhada, meu cunhado, brother-in-law, minha stepmother, minha madrasta e por aí vai. Aqui eu usei para relações entre membros da família. Outro para falar sobre a família de outra pessoa e depois para descrever sua família. Bem simples. Caso você não tenha entendido, você volta um pouquinho um exemplo. Você vai entender. É dessa forma bem descritiva mesmo. Não tem muita dificuldade. Cada classificação tá com seu exemplo, então fica de fácil entendimento para vocês fixarem, ok? Aqui, prosseguir. A estrutura das frases com family vocabulary podem seguir diferentes estruturas dependendo do contexto. E aqui estão algumas das mais comuns, como eu falei mais acima. Sujeito, mais verbo, mais relação familiar. Aqui a gente tem sujeito de, with, verbo, my cousin, relação familiar. Cousin é relação familiar, porém, antes dele tem um pronome possessivo. Sujeito mais verbo. E aqui nesse exemplo a gente tem sujeito mais verbo, mais a quantidade, mais o relação familiar. Aqui o verbo que a gente tem é o verbo principal. E ali o que a gente tem é verbo auxiliar. Qual que é a diferença entre verbo principal e verbo auxiliar? Quem assiste aos vídeos da playlist já sabe qual que é a diferença entre esses dois termos. O verbo auxiliar é o verbo to do, acompanhado da palavra do ou does, presente, ou o verbo to be, is, am, are, no presente também, ou no passado, dependendo do contexto. E aí, o que acontece? Aqui a gente tem o verbo to do, o verbo have, como principal, como auxiliar, desculpa. Como só tem ele na frase, ele acaba sendo o principal também. Aqui a gente vai ter um verbo auxiliar, que é o verbo to be. Como só tem ele, auxiliar e principal ao mesmo tempo. Mas a gente não chama assim, não classifica assim para não ficar confuso. A gente só diz que ele é um verbo. Mas claro, na frase pode ter um verbo auxiliar e um verbo principal. É só mesmo para você saber a diferença, ok? Vamos lá. This is my uncle. Esse é o meu tio. This is verbo
my, posse, uncle, relação familiar, grau de parentesco, certo? This pronome. Perguntas usando W8 questions. Perguntas usando as questões com WH, né? Então, who is your brother? Quem é o seu irmão? Where does your father work? Onde o seu pai trabalha? Isso aqui pode ser tanto no presente, pessoal, quanto pode ser feito no passado, tá? Então, who is your brother? Quem é seu irmão? Who was your brother? Quem era seu irmão? Where did your father work? Onde seu pai trabalhava, certo? E o uso do apóstrofe S para indicar parentesco, né? Como se fosse questão de posse. Então, my mother's sister is my aunt. A irmã da minha mãe é minha tia. John's father is a doctor. O pai do John é médico, tá? Então, estou colocando apóstrofe S para dar a ideia de posse. Uma coisa. Ant, formiga. Ant. No caso, ant mesmo. Tia. Mesma pronúncia. Letras diferentes, tá? Dependendo do sotaque que a pessoa estiver falando, você vai ouvir de forma ligeiramente diferente, mas vai ser basicamente a mesma coisa. Então, eu vou dar agora 3 segundinhos para mim. Uma explicação que eu dou em basicamente todas as aulas. Eu trago 10 exemplos na afirmativa, 10 exemplos na interrogativa, 10 exemplos na negativa, sobre todos os assuntos. E aí, o que acontece? Muitas pessoas acham muito repetitivo eu trazer dessa forma. Mas o que acontece de verdade? Não é repetitivo. Você levar em consideração que... Nossa, mexi de novo. Você levar em consideração que, em um determinado contexto, você pode falar daquele jeito, daquela forma, daquela maneira. Em um determinado contexto, você pode ouvir dessa forma, dessa maneira, que está sendo aplicada aqui, que está sendo falada aqui. Vou lhe dar um exemplo. My father is a great cook. Meu pai é um ótimo cozinheiro. Então, eu estou falando que meu pai é um ótimo cozinheiro. Então, eu estou falando um fato sobre ele. Mas isso não é verdade. Minha mãe é uma ótima cozinheira. Então, para você aplicar isso a você mesma, você fala: My mother is a great cook. E você fala: Minha mãe é uma ótima cozinheira. Você acabou de aplicar isso à sua mãe. Você não usou exatamente o contexto que está aqui, mas você usou um contexto semelhante. E por já saber a estrutura dessa frase, você já conseguiu formar uma frase sem muita dificuldade. Frase negativa vai ser a mesma coisa, você só vai acrescentar o not depois do verbo, auxiliar o principal. No caso is, vou colocar o not na frente. My father is not a great cook. Meu pai não é um ótimo cozinheiro. O não no português vem depois do sujeito, mas depois do sujeito no inglês vem um verbo auxiliar. No inglês não, tá? Vem do sujeito, vai ver essa ligeira diferença. Mas é algo que a gente leva em consideração. Confundir, para vocês saberem mesmo. Outra coisa, dependendo se o tempo for favorável ou não, a gente pode fazer o seguinte: se o tempo for tranquilo para a gente, nós transformamos as frases afirmativas em negação e ou interrogação. E a gente segue o contrário nas negativas. A gente
transforma em interrogação ou negação. E as mesmas coisas, interrogação ou afirmação. E as frases interrogativas a gente transforma em afirmação ou dependendo se o tempo for favorável. Caso o tempo não seja favorável, o que a gente faz? Homework. Vocês fazem exatamente isso, como um trabalho de casa, como um dever de casa. Por quê? Primeiro porque é importante, vamos mudar, porque é importante vocês interagirem fora da aula com o material que é passado daqui. Se você ficar só na escuta passiva da aula, você não vai aprender. Mas se você ficar na escuta ativa, o que, que seria isso? Você. Escuta ativa não. Você ficar na prática, além da escuta passiva, você vai aprender mais. Você vai aprender de uma forma mais produtiva, mais prática, melhor. Ok? Eu falo. My father is a great cook. Pai é um ótimo cozinheiro. E aí eu crio outra frase semelhante. Por exemplo, my grandmother is a great cook. Minha avó é uma ótima cozinheira. Eu já estou pondo em prática o que eu aprendi. Mas se eu transformar isso em uma negação, my father is not a great cook, eu também estou trazendo de uma forma com que eu aprendi. Is my grandmother a great cook? A minha avó é uma cozinheira. Então, eu estou duplamente tendo uma prática. Tanto a prática do que eu vi na aula, quanto uma prática de uma forma que eu mesmo estou aprendendo, com base no que eu vejo nas aulas. Eu acredito que até aqui vocês entenderam, né? O que eu quis falar, o que eu quis dizer, a proposta da aula. O caso é fazer com que vocês tenham uma prática fora da própria aula. E o que essa prática consiste? Criação de frases. Substituir palavras, substituir termos, acrescentar termos, mudar a ordem dos termos. Seja afirmativa, negativa ou interrogativa. Mas vamos lá continuar. I have a younger brother. Eu tenho um irmão mais novo. My parents live in the countryside. My grandparents live in the countryside. Isso. Travei. Meus avós moram no interior. My aunt is my mother's sister. Yeah. É a irmã da minha mãe. My cousin is studying in Canada. Meu primo está estudando no Canadá. My sister-in-law is very friendly. Minha cunhada é muito amigável. My stepfather is very kind to me. O padrasto é muito gentil comigo. My uncle works as a lawyer. Lawyer. Quase que eu falei liar. My uncle works as a lawyer. Meu tio trabalha como advogado. Eu falei a palavra mentiroso, hein? My parents are very supportive. Meus pais me apoiam muito. I love spending time with my family. Eu adoro passar tempo com a minha família. Ok. Tranquilo até aqui, né? Eu espero que frases negativas. Vocês podem ver que a maioria das frases aqui começam com my e a outra parte não começa com as frases começar com my não é uma regra. Pode começar com my grandmother, my stepmother, my father. Como pode estar inserido dentro do contexto da frase. Uma regra. I don't have any brothers. Eu não tenho irmãos. My grandmother doesn't like to travel. De viajar. My cousin isn't coming to the party. Primo não vem para a festa. My stepmother doesn't cook very well. Essa não. My father doesn't work weekends. Pai não trabalha no. My aunt isn't married. Casada. My nephew doesn't go to school yet. Sobrinho ainda não vai à escola. My uncle isn't a doctor. I don't see my relatives very often. Eu não vejo meus parentes.
My sister doesn't have a pet. Irmã não tem. Ok. Espero que aqui esteja próximo, que é a interrogação. Do you have any siblings? Você tem irmãos? Irmã? Né? Siblings. Lembrando que é tanto irmão, né? Como se fosse algo neutro. Diferente de você perguntar do you have a sister or a brother? Pergunta de uma vez. Do you have any siblings? Okay? Where do your grandparents live? Onde seus avós moram? Is your father a teacher? Seu pai é um professor? How many cousins do you have? Quantos primos você tem? Does your aunt work in a hospital? Sua tia trabalha em um hospital? Who is the oldest in your family? Quem é o mais velho na sua família? Does your sister play any sports? Sua irmã pratica algum esporte? What does your mother do for a living? Sua mãe faz para viver? Are your parents from this city? Seus pais são dessa cidade? Do you visit your grandparents often? Você visita seus avós com frequência? Ok? Vamos aqui para o diálogo. Então, na verdade, 5 diálogos. E aí, a gente. São 5 diálogos, se não me engano. E aí, a gente vai ter 2 textos envolvendo questões interpretativas. Talvez diálogos. Via James. Hey, James. I don't think I've ever asked you about your family. Do you have any siblings? Hey, James. Eu não acho que eu já te perguntei sobre sua família. Você tem algum irmão? Oi? Perguntei. Hey, Sophia. Yes, I do. I have one older brother and a younger sister. Brother is already working. My sister is still in high school. Oi, Sofia. Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova. Meu irmão está trabalhando, irmã está ainda no ensino médio. That's nice. What does your brother do? Tá legal. O que o seu irmão faz? He loves his job, but sometimes he works too much. My sister, on the other hand, is always talking about going to college abroad. Ele é um engenheiro, ele ama o trabalho, mas às vezes ele trabalha demais. Minha irmã, lado, está sempre falando sobre faculdade no exterior. That sounds amazing. We all live together. Parece maravilhoso, incrível. Vocês todos moram juntos? Yes, we do. Even though my brother is working to live with us. What about you? Have any... Sim, nós moramos. Mesmo que meu irmão esteja trabalhando, ele ainda mora com a gente. E você? Tem algum irmão? No, I am an only child, but I have a lot of cousins, so I never feel lonely. Não, eu sou filha única. Eu tenho muitos primos, então eu nunca me sinto sozinha. Que inveja. É filha única. Ela tem uma inveja bem branca nela. Falando sobre a voz, diálogo entre Emma e Lucas. Emma fala: My grandparents are coming over this weekend. I'm so excited. Meus avós estão vindo esse final de semana. Eu estou muito. That's great. See them often. É ótimo você vê eles com frequência. Not really. They live in another city, so we only visit them on holidays. Na verdade, não. Eles moram em outra cidade, então só visitamos eles. At this time, they're coming to stay with us for a whole week. Mas dessa vez, ficar conosco.
That sounds like fun. They like to do anything when they parece divertido. Eles gostam de fazer alguma coisa em especial quando eles visitam. Yes, my grandmother loves to cook for us, and my grandfather always tells funny stories about when he was young. Sim, minha avó ama cozinhar para nós. Meu avô sempre conta histórias engraçadas sobre quando ele era mais jovem. That must be amazing. I wish my grandparents lived closer so I could see them more often. Isso deve ser mais. Eu queria que meus avós vivessem mais perto para que eu pudesse vê-los com mais frequência. Aí vamos. I just found out that I have a cousin I've never met before. Eu acabei de descobrir que eu tenho um primo que eu nunca conhecia. Michael fala, Really? How did you find out? Sério, como você descobriu? My dad told me, apparently, he is my uncle's son, but they live in another country, so we never had the chance to meet. Meu pai me falou, aparentemente ele é o tio, mas eles vivem no país, então nós nunca tivemos a chance de se conhecer. Fala, That's so cool. Are you planning to meet him soon? Tá tão legal. Desejo se encontrar em breve? Michael responde, Yes, he's coming to visit next month. And we'll finally get to know each other. I hope we get along. Sim. Ele estará vindo visitar no próximo mês e nós finalmente vamos conhecer um ao outro. Eu espero que nós nos deem bem. I'm sure you will. Family connections are always special. Tenho certeza que vocês irão. Conexões família sempre reais. Olha só uma pessoa extremamente positiva. E vamos para o diálogo 4 entre a Lily e o Daniel. My dad works as a firefighter and I think it's so inspiring. Meu pai trabalha como bombeiro. Eu acho isso tão inspirador. Wow, that's amazing. It must be a tough job. Does he like it? Wow, é incrível. Parece ser um trabalho difícil. Ele gosta? He loves it. He says helping people is the best part of his work. What about your parents? What do they do? Ele ama isso. Ele diz que ajudar as pessoas é a melhor parte de seu trabalho. E os seus pais? E sobre os seus pais? O que eles fazem? My mom is a nurse and my dad is a mechanic. They both work hard, but they always make time for family. Minha mãe é uma enfermeira e meu pai é um mecânico. Ambos trabalham duro, mas eles sempre têm tempo para família. That's wonderful. Do you think you'll follow in their footsteps? É maravilhoso. Você acha que irá seguir os passos deles? Maybe. I like the idea of working in healthcare, like my mom, but it's to have time to decide. Talvez eu gosto da ideia de trabalhar na healthcare, cuidado em casa. Eu não ia ser termo para healthcare, home care, não, healthcare, área da saúde. Eu gosto da ideia de trabalhar na área da saúde, como minha mãe, mas eu ainda tenho tempo para decidir. Vamos para o diálogo entre Olivia e o Ethan. Olivia fala: My family has a tradition of gathering every Sunday for a big lunch. Do you have any family traditions? Minha família tem uma tradição de se juntar todo domingo para um grande almoço. Você tem alguma tradição em família? Ethan responde: Yes.
Every year, my family takes a trip together. It's something we all look forward to. Sim, todo ano minha família viaja junto. É algo que nós sempre esperamos para fazer. That sounds amazing. Where do you usually go? Parece incrível. Onde vocês normalmente vão? It depends. Sometimes we go to the beach. Other times we visit the countryside. Last year, we even traveled to another country. Depende. Depende. Às vezes nós vamos para a praia, outras vezes nós visitamos o interior. No ano passado, no outro ano, nós até viajamos para outro país. That must be so fun. Fun. I love how family traditions bring people closer. Isso parece ser divertido. Eu amo como tradições de família trazem as próximas. Ok. Então, gente, vai ter interpretativo. E a gente vai ter questões de interpretação também. Eu acho que aqui a tela dá pra ver os dois ao mesmo tempo. A big family, uma grande família. A grande família, né, pessoal? Temos a referência. Vamos aqui ler o texto. My name is Danielle and I have a big family. Meu nome é Daniel, eu tenho uma grande família. I live with my parents and my my grandparents visit us every Sunday and we always have lunch together. Eu moro com meus pais e as duas irmãs mais novas. Meus avós nos visitam todo domingo e nós sempre almoçamos juntos. I also have many cousins, uncles and aunts. Eu também tenho muitos tios, primos, na ordem, tios e tias. We celebrate birthdays and holidays together. My favorite family member is my grandfather because he tells the best stories. Nós comemoramos aniversários e feriados. Meu membro favorito da família é meu avô, porque ele sempre nos conta as melhores histórias. Vamos lá. How many sisters does Daniel have? Caso vocês queiram responder comigo, acompanham o vídeo. Caso vocês queiram responder sozinhas, vocês fazem o seguinte: pausam o vídeo e respondem. É uma instrução que eu quero que vocês façam no próximo texto para interpretação. Assim como eu fiz, vocês vão ler o texto em inglês, vão fazer da mesma forma. Opa, não. Da mesma forma, vocês vão ler o texto e vocês vão responder as questões. É um texto curto. As questões são 5, mas também são por causa do texto. Cada frase é uma resposta. É um texto bem simples. Vocês irão ler ele, vocês irão entender. Caso tenha alguma palavra que vocês não entendam, vocês tentam entender pelo contexto que está escrito aqui no texto. E a mesma coisa vocês fazem para as perguntas, certo? Vocês tentam entender as perguntas, vocês tentam entender pelo contexto o que cada uma significa. Esse texto 2, esse texto 1, ambos são sobre membros da família. Então, é bem simples de vocês entenderem, porque tem relação direta com o assunto que a gente estudou. Vamos lá. How many sisters does Daniel have? Daniel has 2 young sisters. When do Daniel's grandparents visit? Daniel's grandparents visit him every Sunday. What do they do when the grandparents visit? They have lunch
gather. Oh, calma. Who is Danielle's favorite family member? Danielle's favorite member is his grandfather. Why does he like his grandfather? Because he tells the best stories. E assim nós respondemos todas as 5 questões interpretativas sobre o texto, tá? Mesma coisa a gente vai fazer para esse segundo aqui. Ele é bem simples, ele é bem mais curto. Então, como eu falei, seguintes passos. Ler o texto em inglês, entender pelo contexto, caso necessário, procurar as palavras que você não conhece. Fazer a mesma coisa com as questões. Texto, traduzir se necessário, pesquisar as palavras, responder. De novo, assim como o texto, assim como as questões tiveram relação com a família, o texto 2 também será da mesma forma, ok? Where does... Calma, já as perguntas. Aí primeiro o texto. Every Christmas, my family gathers at my uncle's house. Todo Natal, minha família se junta na casa do meu tio. We cook a big dinner, exchange gifts and play games. Nós cozinhamos um jantar, trocamos presentes, jogamos alguns jogos. Jogamos jogos. É a tradução bem direta. My cousins and I love to decorate the Christmas tree. Primos e eu amamos decorar a árvore de Natal. My grandmother always bakes a special cake. Minha mãe. Minha avó sempre cozinha um bolo especial. It's our favorite time of the year. É nossa época do ano favorita. Para mim, a melhor época do ano. Época do ano favorita. Festas de junho. Porque todos os com festas diferentes aqui. Mas na minha é assim. Where does the family meet for Christmas? At his uncle's house. Não ficou claro no texto, não trouxe se é alguém do gênero feminino ou masculino falando, mas o que é do masculino. Então, at his uncle. Ou posso colocar at the person house. Na casa do tio da pessoa. What do they do at the gathering? O que eles fazem ao se reunir? They cook a big dinner, exchange gifts, and play games. Play games. Who bakes a special cake? Person's grandmother bakes the special cake. Ou a special cake, tanto faz. What do the cousins enjoy doing? The cousins enjoy decorating the Christmas tree. Isso mesmo. What is their favorite time of the year? Their favorite time of the year is Christmas ou Xmas. Mas algumas pessoas abreviam, né? O Natal. Ok. Então, qual?
Thank you very much. Thank you so much. Se a resposta de vocês foram essas, ou parecidas com essas, vocês acertaram ou chegaram próximo do acerto. Como homework, fica para vocês trocarem a ordem aí, uma interrogativa, negação ou afirmação, transformarem em negativa, interrogação ou afirmação, afirmação em negação ou interrogação. É isso mesmo, tá? Homework. Ah, mas eu não consigo fazer 60 dessas frases. Bem, faz só 5 afirmativas, faz só 5 negativas, faz só 5 interrogativas. Faz 2 de cada, faz 1 de cada. O importante é que você faça, tá? Como eu falei. O importante é que vocês interajam com o homework, para que vocês pratiquem fora da aula, para que vocês tenham um estudo ativo, para que vocês aprendam o conteúdo, ok? Então eu agradeço a presença de vocês, agradeço caso vocês tenham assistido até aqui e até a próxima aula.